Queria dizer que os nacionalistas, eles não têm uma teoria de causação. O que significa não ter uma teoria de causação? Eles são fracos em termos epistemológicos. O que é ser fraco? É não ser capaz de dizer como. Eles não são capazes de dizer como algo é criado efetivamente. Então, um exemplo. Quando eles preveem um plano, como o plano do Ciro Gomes, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, Plano de Desenvolvimento Nacional, eles não conseguem dizer como esse plano será de fato aplicado na sociedade. Eles não têm um sistema de feedback que seja capaz de efetivamente dizer esse plano funcionou, esse plano não funcionou. Essa parte do plano funcionou, essa parte não funcionou. Quando uma empresa lança um produto, esse produto ele tem um feedback momentâneo, direto, instantâneo, repetitível full time, e permanente. Full time. Esse feedback não existe no processo de desenvolvimento nacional. Se você puder me apontar, por exemplo, uma das práticas que o Ciro Gomes propõe, ele pretende incentivar com a liberação de crédito para as famílias, ele pretende incentivar o consumo das famílias através de grandes blocos de transferência de dinheiro, feitos a cada 6 meses. Por exemplo, dentro desse projeto, transferência de crédito para as famílias, liberar o consumo das famílias, como é que isso seria descoberto se funcionou ou não? Como nós saberíamos se essa medida criou os efeitos econômicos que nós gostaríamos? Qual o meio de feedback que nós temos para isso? Recorrentemente, o Miorin volta o debate a termos epistemológicos. E o próprio conceito da palavra, ele define algumas questões muito interessantes a respeito do debate sobre economia, que não diz respeito apenas a essa questão do anarcocapitalismo versus outras correntes políticas atuais, mas é um debate que remonta à própria fixação da economia quanto um campo de ciência autônoma, que mesmo hoje tem muita gente que contesta se a economia realmente consegue ser por si um campo da ciência. O que eu quero dizer aqui é que a epistemologia, ela busca, nas causas naturais, através dos desenhos de métodos racionais, da busca pela verdade. Formas observáveis é justamente o princípio básico do método científico na prática. É a corrente da filosofia que estrutura a investigação científica. E eu acho interessante o Miorin, sendo anarcocapitalista, utilizar termos epistemológicos para cobrar, por exemplo, o Rubão, que é um nacionalista. Porque, por si só, isso já remonta a esse debate originário da ciência, que foi da ciência econômica, que foi muito contestado em sua origem, e mesmo hoje, liberais mais moderados, liberais não libertários, ainda impõem limitações sobre, propriamente, as capacidades, os limites da economia quanto ciência. Ela não é um jogo de soma zero, ela não tem algo que seja correlato a leis da física. Um dos principais pontos a qual se tinha para se contrapor a ciência econômica como uma ciência autônoma e não a ciência econômica política, ou seja, a economia subordinado à política e, em termos modernos, a economia como um braço da geopolítica, da ciência política, isso é, a economia como um instrumento de ação humana e não ciência por si, é muito interessante. Porque aos ortodoxos, né, os economistas liberais e afins, eles acreditam em pontos que seriam equivalentes a regras universais, regras como para a física, as leis da física, que não se constatam na realidade. Por exemplo, a mão invisível do mercado, o mercado sempre se autocorrige, coisas do gênero, não passam de metafísica, não é conhecimento científico de fato. E esse foi o grande debate no final do século XIX, a esse respeito, se a economia deveria ser uma ciência por si, ou se ela seria apenas um braço, uma representação do campo político na prática. E eu vejo que, por exemplo, alguns liberais aqui do YouTube mesmo, que nem o De Leon Peta, por exemplo, do Geopolítica Mundial, ele deixa isso muito claro. E eu acho que isso demonstra muita honestidade intelectual. Conhecimento, de fato, de entender que a economia ela não age por si. A economia sempre é orientada por um agente preponderante. As construções macroeconômicas, os cenários que se desenham entre as nações, no que a gente chamaria de mercado global ou mercado nacional, são construções, conjecturações
promovidas segundo o interesse racional de um determinado grupo, lobby, governo, grupo de indivíduos, enfim, não são condições orgânicas de um grande cenário harmônico e organicista, onde a mão do mercado vai trabalhando, criando esse grande Éden em matéria econômica. Não é assim que funciona. A economia, ela representa interesses políticos de grupos. E no caso da economia moderna, principalmente após a afirmação dos Estados-nações, as conjunturas geopolíticas do mundo e as suas determinantes econômicas são construídas politicamente por outros estados, por outros indivíduos. Por isso, quando a gente começa a entrar numa questão de falta dizer como seria cabível observar os processos de se algo deu certo ou errado num cenário controlado, isso soa extremamente teórico, porque não é possível fazer isso em matéria econômica. Você não vai ter um laboratório de testes propriamente para repetir um processo 1 trilhão de vezes e ver as suas diferenças. Não tem um ratinho para você fazer experiências em ambiente controlado quando você fala em economia. A economia, aí os libertários devem concordar comigo também, é ação humana. Isso é, uma política econômica desenvolvimentista, ou seja lá o que for, que mexa diretamente com a economia, ela vai ser extremamente causuística. Isso é, ela vai ter que trabalhar com as estatísticas que ela tem do agora, vendo um problema a qual ela quer superar do agora e desenhar uma política de meios, ferramentas institucionais ou em cooperação do Estado com a iniciativa privada e afins, para atuar naquele cenário específico, naquele momento específico. Um problema X, por exemplo, sei lá, combate à fome, pode ter inúmeras variantes, dependendo do país, da época, são N variantes. Então as causas são muito diversas. Isso é, você não vai ter um laboratório de testes para ter isso que o Miorin queria em um nível teórico perfeito. Uma amostragem totalmente decisiva. Só que aí que tá, nenhuma corrente política pode experimentar isso. Nem mesmo os libertários. Você só está deixando que as coisas corram por si. E há um problema profundo nisso, que é justamente a estagnação e a concentração, que, apesar dos libertários, não sei qual é necessariamente a posição deles a respeito dessa inanição do mercado na correção de desigualdades sociais e problemas crônicos para a modernização, mas a experiência histórica prova essa questão. A gente olha mesmo a história do Brasil, quando o Estado não foi esse promotor do desenvolvimento, seja na atualidade ou na antiguidade da nossa história, antes da era Vargas, a gente vê que o país era só um grande fazendão. A gente perdeu as nossas políticas de desenvolvimento e estamos voltando a essa vocação natural ditada pelo mercado. Novamente, não existe forças naturais da economia. A economia só está disposta por centros industriais externos a nos colocarem nessa posição na divisão internacional do trabalho. E justamente aqueles que ocupam uma posição mais adequada, uma posição melhor nessa divisão, justamente foram através de um plano de metas, um plano de desenvolvimento. Uma Coreia do Sul, uma Alemanha, um Japão tiveram estados fortes, estados que tiveram políticas industriais. Não foi mero fruto do acaso, não foi vantagens comparativas que propiciaram a industrialização desses países. Foram projetos delimitados para o desenvolvimento dessas respectivas nações. E aqui eu gostaria de apresentar justamente o como fazer no caso do Brasil, como já foi feito um conjunto de políticas que ao longo da era Vargas foram fundamentais para a gente poder sair da nossa posição natural de um grande fazendão do mundo e alcançar patamares industriais de complexidade razoável. Ainda não alcançamos o desenvolvimento pleno, mas era evidente que estava no caminho certo. Então eu quero apresentar aqui para vocês um conjunto de reformas, leis e iniciativas que propiciaram esse crescimento, mostrando para vocês que um plano de metas, um plano nacional de desenvolvimento com políticas práticas e com instituições que ajudem a racionalização do Estado são os meios para a gente ter uma política racional e comprovável com as estatísticas, com os dados, de que realmente houve uma melhora. E também vou comentar a questão do e se, que
que é o grande as na manga de todo anarcocapitalista. Mas a gente já chega lá. Em 1933, a gente tem a promulgação da Lei da Usura, que estabelecia que seria crime, a partir de então, o estabelecimento de taxas de juros acima do dobro do que era estabelecido pelo governo, ou seja, pelo Banco do Brasil. A partir disso, seria possível combater as atividades especulativas, as atividades cientistas e direcionar esses investimentos à produção real, fosse, analisando a modernização da agricultura, fosse para a indústria nascente, que naquela época ainda engatilhava. Em 1934, no ano seguinte, a gente tem o Código de Minas, que veio para nacionalizar os minérios brasileiros. A partir dessa nacionalização, foi o primeiro passo para o nosso binômio, que seria o uso racional dos nossos minérios em proveito do desenvolvimento nacional, aliado à construção de uma indústria de base através da siderurgia e a construção de motores nacionais. Ou seja, a gente tem uma base mínima para a gente começar a industrializar o país. Em 1937, a gente tem a criação da carteira de crédito agrícola e industrial do Banco do Brasil, que foi a primeira vez que o Brasil, de forma direta, em larga escala, começa a conceder crédito para a modernização da lavoura e dos nossos pequenos inícios de surtos industriais robustos, propriamente. Tudo isso alinhado com o Banco do Brasil. Evidentemente, essas políticas elas ainda não estavam totalmente amparadas com uma forma racionalizada da máquina pública. O que eu quero dizer com isso? Em 1938, a gente tem o estabelecimento do monopólio cambial pelo Banco do Brasil. A gente vai ter um controle maior sobre a nossa balança de entradas e saídas. Quanto de dólar estava entrando para cá e como era o termômetro para a gente saber o quão aquecida estava a economia brasileira. Qual eram as percepções externas e qual era proximamente o nosso câmbio real para a produtividade no país. Em 1936, aí sim a gente tem a principal ferramenta para que a gente possa ter por base um efeito de causalidade de causa e ação, né? Ou seja, a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é fundamental para a gente falar em desenvolvimentismo. O IBGE ele vai nos tirar as mais diversas amostragens para que a gente possa começar a elaborar meios de ação e ver os resultados dessas políticas desenhadas, que é justamente o como. Quais vão ser nossos parâmetros? A gente precisa dos dados na mesa para a gente poder falar sobre isso. O IBGE foi o primeiro instrumento de racionalização do Estado brasileiro. E juntamente com o IBGE, 2 anos após a sua criação, em 1938, a gente tem a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. Aqui a gente põe fim à era do nepotismo, do patrimonialismo, de tudo aquilo que havia no Brasil da República Velha, no Brasil dos senhores privados. Então é aqui que a gente vai começar a dotar o serviço público de racionalidade, de um instrumento para promover o desenvolvimento e a prestação de serviços à nação. Com o DASP, a gente começa a qualificar a nossa mão de obra, retira esse caráter patrimonial do serviço público e a gente começa a ter, de fato, agentes públicos tecnicamente formados. Isso começa-se a estabelecer os concursos públicos e os cursos de capacitação da mão de obra. Isso permite e cria uma nova casta que dá apoio a Vargas, justamente uma casta política que vai confrontar as elites parasitárias de então, como também vai dar o apoio da operação de modernização do país, ou seja, mão de obra qualificada para realizar esses projetos de modificação profunda das estruturas brasileiras. Coisa que, nos 40 anos anteriores à Revolução de 30, estava vigorando a mão invisível do mercado. Não existia política industrial. Não existia nada. A lógica era finanças saudáveis, ou seja, enxugamento de gastos, não se endividar, não interferir na economia e afins. Isso por si atrairia investimentos estrangeiros e desenvolveria um país. Spoiler, não aconteceu. A industrialização não veio com a mão invisível do mercado. Foi necessário um Estado racional e atuante para que ela começasse a surgir entre nós. Aparentemente, a lei das vantagens comparativas fadavam o Brasil a ser um grande fazendão. A gente aparentemente
segundo esse grande deus mercado com a sua mão invisível, o Brasil não era uma terra interessante para se ter indústrias. Foi necessário um Estado que organizasse a cooperação entre uma burocracia técnica e as forças produtivas reais para a gente começar a ter esses projetos. A partir desse conjunto de leis, que vão pegando desde o governo provisório até o Estado Novo, a gente consegue, de fato, começar a instalar um nível satisfatório primário da industrialização. Isso é substituição de importações, ou seja, maquilas. A gente começa a ter a gente começa a ter a indústria de base, com a siderurgia nacional, a indústria nacional de motores, o aproveitamento dos minérios internamente, só que a gente ainda não estava alcançando a complexidade para ir para a eletrificação e a política do petróleo. Vai lembrar que em 1938 também tem a criação do Conselho Nacional de Petróleo, que vai ser os primeiros estudos, de fato, a advogarem pela a criação, ainda muito distante, né, da Petrobras, mas a necessidade do Brasil ter uma política nacional de petróleo. Mesmo que a gente ainda não tivesse poços aqui no nosso país, e muito menos o refino. Pois bem, em 52, agora a gente já está falando no retorno de Vargas ao poder democraticamente eleito. A gente tem a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE, atual BNDES, que foi justamente um caixa que a gente pôde impulsionar de forma mais clara a industrialização do país em termos, vamos dizer assim, que colocaram o Brasil de fato numa posição em desenvolvimento. Juntamente do BNDE em 52, a gente tem em 53 a criação da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, o CACEX, que justamente controlava o que nós importávamos de fora, o que a gente trazia, o que a gente vendia, tinha um maior controle sobre o comércio exterior e, mais do que isso também, o Estado começou a se tornar o representante, isso vai ser muito firmemente levado à risca pelo regime militar, vai ser o representante dos interesses dos empresários da burguesia industrial brasileira no exterior. Vai justamente advogar para a expansão dos nossos mercados externamente. E, tendo um monopólio cambial, também vai trabalhar de forma a favorecer os nossos industriais com uma política conciliada com a agricultura, que foi sempre a nossa grande forma de atração de dólares internamente. A partir desse conjunto de leis que perpassam a Era Vargas até o seu falecimento em 54, a gente tem as bases que vão promover o desenvolvimento real do Brasil até a década de 80, que é quando a gente começa a se perder, que é quando a gente vai entrar em outras questões aliadas à crise do petróleo, a forma como foi feita o desinchaço do modelo desenvolvimentista que vai vir na década de 90, os erros do regime militar, da forma como eles também adotaram políticas protecionistas e justamente se o protecionismo foi bom ou não, ou a forma como ele foi realizado foi bom ou não, aí seriam outras discussões. Mas o que diz respeito à Era Vargas em si, de 30 a 54, a gente tem sim um processo de racionalização da máquina pública e a partir desse conjunto de instituições estabelecidos, a gente começa a tirar amostragens a partir do IBGE, a gente tem meios de controle sobre o que nós estamos importando, como que está o câmbio aqui dentro, como está nosso balanço de compras e vendas, de importações e exportações, os diagnósticos do que nós precisávamos fazer. E mais do que isso, a consciência de que a economia não é uma ciência por si só. As condições a qual o Brasil estava submetido na década de 30 e 40 eram oriundas do processo de consolidação de políticas de domínio imperial de nações como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, como o Japão, países que já estavam na era industrial. O mercado internacional, as disposições que criavam os elementos de análise da economia global não eram frutos de uma mão invisível do mercado, eram frutos de políticas de desenvolvimento capitaneadas pelo Estado dessas nações centrais. E a forma do Brasil poder se inserir nessa conjuntura global de maneira que ele não fosse periferizado era justamente através de políticas nacionais, conciliando as forças produtivas. Então, assim, não há
um irracionalismo, porque a gente tem uma retórica anarcocapitalista como se a economia fosse uma ciência natural, que não é, ela é uma ciência humana. Ela é moldável às políticas dos agentes políticos. E aí você vem com essas perspectivas atomizadoras, ou seja, você submete, por exemplo, a apreciação de um projeto nacional de desenvolvimento segundo percepções de microeconomia, segundo dogmas quase que metafísicos a respeito do funcionamento do mercado. Como se o mercado ele só favorecesse aqueles empresários extremamente eficientes que conseguem produzir mercadorias mais baratas e boas. Mas tá bom, como que você faz isso? Em termos epistemológicos, como que você alcançou esse nível, esse padrão de produção? Todas as nações que a alcançaram foram com políticas públicas de industrialização. Foram com projetos nacionais de desenvolvimento. Porque essas nações sabiam que a economia era um braço da política. E não a política um braço da economia. Ou a economia como um ente abstrato, metafísico por si. Isso é só uma crença. E, ironicamente, a epistemologia ela trabalha, né, na análise da natureza dos eventos, de fato, como eles são, para você chegar num consenso entre as suas crenças e a verdade de fato. É ali que se forma o conhecimento racional. A forma como é disposta a apreciação dos projetos de desenvolvimento, tal como o Miorin apresentou para o Rubão ali, é em si uma visão extremamente limitadora justamente pelas condicionantes da análise que ele apresenta. Como se a economia não fosse subordinada à política, como ela é. Não existe a mão invisível do mercado, ponto. Então, a gente tem como ter um diagnóstico de causa e efeito a partir justamente das instituições de racionalização do Estado. E aí vem a grande questão paradigmática. Dados do IBGE é uma forma clara de analisar causa e efeito. Nós tínhamos um Brasil atrasado. Beleza, fizemos as coletas de dados. População rural, bens de consumo, PIB per capita, nós temos tudo ali. Antes das políticas de desenvolvimento e depois. Para políticas de desenvolvimento que deram certo e que deram errado. Tá lá. É uma forma clara de analisar a causa e efeito das políticas públicas. Evidentemente, a sociedade, numa análise macroeconômica, tem inúmeras variáveis. E aí vão se abrir debates quase que infindáveis sobre exatamente o porquê da causa de cada um dos efeitos. Mas aí é natural do próprio ramo da economia quanto ciência social. Evidentemente, vão ter diversas formas de interpretação das causas de uma política econômica nacional. Mas a grande questão é que nunca se constatou uma melhora na qualidade de vida, nunca se constatou uma melhora nos padrões da sociedade sem a ação direta numa sociedade moderna, já capitalista, industrial, sem justamente o delineamento político de uma política econômica. Política econômica está no próprio nome, né? Política. Então, assim, é uma mentira que o nacionalismo não tem formas de diagnosticar a causa e efeito. Segundo ponto, a epistemologia ANCAP, anarcapitalismo, ela é fraudulenta justamente por trabalhar com concepções metafísicas sobre economia. Não existem essas leis universais na prática, senão como referenciais ocasionais, no máximo, sendo ainda legal. Principalmente, isso não existe porque parte da lógica libertária, e mesmo liberal em alguns níveis, ignorar questões claras, como a questão das falhas de mercado. Ou mesmo, na hora de analisar a condição periférica do Brasil ou dos países em desenvolvimento, as questões das vantagens comparativas entre as nações, ignorar o fato da artificialidade do cenário a qual se está analisando. O que causa essas vantagens ou desvantagens comparativas são justamente o cenário anterior de cada uma das nações, os processos políticos que cada uma dessas nações tiveram para que essas determinantes do cenário econômico atual, em cenário global, ser da forma que é. Ou seja, a economia ela sempre subordinada a um agente político claro, seja de forma a periferizar ou colocar no centro uma nação. Então, assim, tal visão epistemológica, se você a considera tal como o Miorin apresenta, segundo essas concepções quase metafísicas de economia,
isso nos leva naturalmente a acreditar que tais disposições são naturais, então nós temos que corresponder sem querer lutar contra essas leis universais da economia. E aí a gente vai chegar a raciocínios completamente, assim, a gente está voltando 100 anos atrás. Fiquei literalmente sem palavras agora. A gente vai voltar àquelas histórias da nossa vocação natural ao agronegócio. Nós somos o país que nasceu para ser fazendão. Aí, nas vantagens comparativas, faz mais sentido a gente ser uma economia de exportação de commodities, importação de bens manufaturados e afins. Enfim, a gente vai novamente recorrer à retórica de submeter o Brasil a uma condição periferizadora, graças a essa visão atomizada, essa perspectiva quase que individualizada da análise econômica, quando diversas questões, principalmente a respeito do desenvolvimento nacional, dependem justamente de uma visão macroeconômica. Não tem como você tentar argumentar a respeito de como planejar uma política econômica industrial se você começar a utilizar termos em teor metafísico e principalmente que apelem a percepções atomizadas, a percepções individual das pessoas para o seu argumento se sustentar. Então, assim, é evidentemente que um carinha que está lá assistindo o podcast, ele não vai ter a dimensão do que é administrar uma economia nacional. Mas isso não significa que isso seja impossível. A forma que tem justamente de ter essa coleta dos dados para a gente entender o cenário que a gente está e para desenhar ferramentas para atuar diretamente sobre a vida política e econômica do país, está justamente na racionalização dos meios do Estado, que é quem consegue justamente fazer a análise do macroeconômico. Então, assim, num debate de podcast, talvez cole essa retórica de que é impossível de trazer a dimensão do como, da causa e do efeito ao analisar um plano nacional de desenvolvimento igual ao do Ciro Gomes. Só que isso é picaretagem, cara. Isso não é verdade. E assim, eu nem precisava estar argumentando a respeito disso. A história por si já mostra. O Brasil quando teve política industrial e o Brasil quando não tinha e agora que não tem. O que está acontecendo? Então assim, não vou entrar em detalhes aqui sobre as particularidades de cada política industrial, tipo do Ciro Gomes, o segundo PND do Geisel e afins, ou como era a industrialização do Vargas em comparação com o modelo desenvolvimentista do JK. Existem N desenvolvimentismos e muitos não são bons, não são bem formulados. E eu já tenho diversos vídeos aqui, a qual inclusive eu trago algumas leituras do Adriano Benayon, que a gente comenta justamente sobre os desenvolvimentismos negativos para a economia nacional. Mas ele é um imperativo categórico. Sem uma política nacional de desenvolvimento, você só vai cair na retórica das vocações naturais, das vantagens comparativas, e aí você vai ter essa renda média aí de basicamente um país subnutrido. Essa é a realidade. A gente nunca vai alcançar um patamar realmente satisfatório, minimamente, para as nossas condições de vida moderna. O engraçado é que a era pré-desenvolvimentista, ela era justamente liderada por interesses privados, que culminaram naturalmente na República Velha, e a gente pode incluir o Império nesse balaio aqui também, que a República Velha não deixa de ser só o Império com anabolizantes, no sentido do poder das oligarquias regionais. Basicamente, a gente só viu, uma vez que a visão ortodoxa de economia, ou seja, os ditames liberais eram incontestáveis naquela era, o que a gente viu foi a estagnação econômica do país, a concentração da riqueza na mão dos latifundiários, de quem já tinha terra, não tinha nenhuma política social e não se tinha qualquer fomento à modernização da lavoura nesse sentido. As vantagens comparativas levavam a gente a ser só grandes plantadores de café. Hoje, no século XXI, a gente só vê vantagem em ser um grande exportador de soja. E é isso que o livre mercado tem a oferecer pra gente. O engraçado é que no passado, antes da legislação social, quando a gente tinha aí os ditames do liberalismo econômico e político implantados na prática, a gente viu uma realidade que ela é em si a refutação do libertarianismo. Ela era o oposto do libertarianismo. A efetivação
dessa visão naturalista da economia resultou no Leviatã do clã, o Leviatã privado. Isso é, no Brasil sempre foi estranha as literaturas europeias e norte-americanas a respeito do Estado como o ente malvadão que veio para extorquir os indivíduos e atacar a propriedade privada e afins. Isso nunca fez muito sentido porque esses países passaram de forma direta ou indireta por reformas agrárias. Ou seja, eles tinham ali quase que uma espécie de aristocracia da pequena propriedade, onde fazia sentido, então, o poder federalista como aquela entidade que frearia um absolutismo a partir do Estado. O Estado se tornava a principal preocupação dessas sociedades porque o poder econômico e político estava bem distribuído entre a sociedade. O Brasil, como foi um país concentrador de riquezas e da terra, a gente viu o grande Leviatã não personificado no Estado, mas nos agentes privados. E é por isso que eu digo que o anarcapitalismo ser popular no Brasil é um grande analfabetismo histórico. É uma coisa aberrante, porque até a década de 40, o grande ente que feria os direitos naturais do homem, que justamente atacava as liberdades individuais, a dignidade da pessoa humana, eram justamente os clãs regionais, os coronéis, esses senhores de terras privadas que submetiam a população que não tinham meios de subsistência, porque justamente não tinha a promoção de um nível mínimo de complexidade da vida econômica do Brasil, que não tinha como o indivíduo isolado, atomizado, querer pensar em abrir mercadinho, querer pensar em construir uma pequena indústria ou qualquer coisa do gênero. Não tinha poupança nacional, porque as vantagens comparativas do mercado externo levavam o Brasil sempre a aprofundar a sua visão agropecuária, a sua visão de latifúndio. Ou seja, qual é o momento que a gente começa a empoderar o indivíduo? Que a gente começa a resguardar de fato os direitos naturais e dar a possibilidade de uma classe média, trabalhadora, empreendedora surgir e caminhar com as próprias pernas. A partir da interferência do Estado, na tentativa de modernização do Estado Nacional. Quando a gente faz a nossa revolução nacional e capitalista. Onde isso se inicia? Com Vargas. A partir do processo de substituição de importações e do processo de racionalização do Estado. Começar a retirar o Estado das mãos privadas que geriam de forma patrimonialista o país. Que é justamente aquele conjunto de leis que eu falei para vocês que propiciaram o controle estatístico para se tirar amostras da sociedade brasileira, para a gente dimensionar esse problema, para começar a desenvolver políticas de desenvolvimento nacional. Então, assim, um pequeno trecho como esse no debate do Miorim e do Rubão serve para a gente poder desmontar todas essas falsas equivalências, esses discursos que parecem muito racionais e lógicos quando você parte da linha de raciocínio a qual o Miorim está apresentando, que é uma linha de raciocínio abstrata, excessivamente teórica, mas que não dialoga em nada com a realidade nacional e com o nosso processo histórico. Então, assim, espero ter mostrado para vocês aqui a forma como o nacionalismo foi sim capaz de apresentar à nação um projeto nacional, tendo meios de analisar e ter diagnósticos de causa e efeito das suas políticas para provarem que elas sim foram efetivas e sem elas a história seria completamente diferente. Evidentemente, nenhum órgão estatístico pode ficar brincando de si. E se a Petrobras não tivesse sido criada? Aí você cria um livro de ficção, amigo. Essa é a realidade. Então, assim, tem o fazer e não fazer. Nós podemos deduzir com base nas estatísticas de quando a gente não tinha uma política que, olha aqui como era antes, olha como é agora, olha como é quando a gente tinha política de desenvolvimento. Brasil, junto da União Soviética, foi o país que teve as maiores taxas de crescimento ao longo do século XX inteiro. Então, assim, as amostragens palpáveis nós temos. É evidente. Então, assim, não dá para dizer que foi o século XX inteiro um boom das commodities, porque não foi isso. O que o Brasil teve e se desenvolveu no século XX foi um Estado técnico, dotado de racionalidade, desenvolvimentista e com políticas industriais.
Foi isso que fez o Brasil ser rico no século XX, ou pelo menos caminhar para a riqueza, diferentemente do que se tinha antes de 30 e o que se tem depois de 80. Enfim, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se aí deixem nos seus comentários se vocês concordam ou discordam. Por gentileza, cogitem ser membros do canal. Tem ali umas análises também que eu fiz sobre o Barão de Mauá, onde eu trago justamente o início essa perspectiva da importância do Estado para o surgimento de uma burguesia industrial e urbana. E, bom, é uma forma também, né, de ajudar o canal a se manter de pé. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Falou!